Você tem uma opinião formada sobre o Evangelho? Sim? Talvez você pense muitas coisas, e elas são importantes. No entanto, o mais importante é entender o significado da vinda de Jesus ao mundo. Quando olhamos para as Escrituras de quase 2000 anos atrás, vemos que Jesus é aquele que define a vida eterna. Muitos afirmam que creem em Deus, mas Jesus diz: crede em Deus e também em mim. E a vida eterna é esta, que conheçam o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, o qual ele enviou. O apóstolo Pedro, na primeira pregação pública da igreja cristã, afirmou: vocês mataram o autor da vida, o que confere um caráter de autoridade de Jesus sobre a vida, podendo nos dá-la ou tomá-la eternamente. Notamos também, através de relatos históricos como estes, que, já naquela época, havia um entendimento comum de que Deus se fez carne nessa terra e entende o que nós, seres humanos, passamos, pois ele sentiu na própria pele. Como é que o mundo inteiro tem um conhecimento comum a respeito de Jesus Cristo? Ora, é através da figura da cruz. Imagine morrer tendo o corpo cravado por pregos e pendurado ao sol por horas, mesmo sendo inocente. Jesus nunca se casou ou teve mulher, pois dedicou a sua vida inteira para a sua missão: morrer pelos nossos pecados. Ele disse que veio buscar e salvar o perdido. Temos aqui, portanto, um impasse. Se ele veio salvar o perdido, você e eu temos que nos considerar perdidos. Se não for assim, ele não serve para você, pois ele mesmo disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías previu que ele iria morrer pelos nossos pecados, quando disse: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Concluímos então que há um poder salvador que vem da cruz e você pode ter acesso a ele de graça. O significado de graça é favor imerecido, algo que nos é dado não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. Segundo o apóstolo Paulo, é Deus nos dando o que não merecemos. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, que nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Parece forte para você? É ainda mais forte quando ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe por que é de graça? É porque ninguém consegue pagar, nem com boas ações e nem com dinheiro. Já parou para pensar que as melhores coisas da vida são de graça? Por exemplo, o ar, o sol, a visão, etc. Essa graça é tão maravilhosa que oferece segurança eterna. Aprendemos até aqui que Deus nos salva por sua graça, e isso acontece de uma vez só e para sempre. A segurança da salvação depende direta e exclusivamente da obra de Deus, de modo que o homem não pode perder a salvação por algo que faça ou deixe de fazer. O apóstolo João certa vez disse: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. E você, ouve esse chamado? Na cruz havia duas pessoas com Jesus. Um foi salvo, o outro não. Um escolheu Jesus como seu advogado, o outro terá que enfrentar Jesus na eternidade como juiz. Sabe como é o julgamento? A primeira parte é essa. Jesus disse: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A segunda é aquela que diz que as pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras, porque tudo está registrado em livros. E tem mais: se alguém não for encontrado no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Isso é sério, é para pensar muito. Mas, quando nos rendemos a Jesus Cristo, temos a promessa de que nem julgados seremos, pois ele disse: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E então, você já pensou em se arrepender de seus pecados e se render a Jesus, o qual é capaz de perdoá-los e mudar a sua vida? Qual a sua decisão?